Gente, o que eu quero dizer para vocês é uma coisa bem simples. Não dá para passar pano para a ditadura militar que existiu nesse país entre 1964 e 1985. Não dá para passar pano para essa ditadura militar entre 1964 e 1985. Não dá para passar pano para a ditadura militar entre 1964 e 1985. Foi uma ditadura cruel, estúpida, absurda e inenarrável, digamos assim. Você tem filmes que mostram isso, né? Por exemplo, Ainda Estou Aqui, recentemente, né? Deu a Fernanda Torres o Globo de Ouro de melhor atriz, né? Ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro, né? Mas você tem outros, por exemplo, tenta ver um filme chamado Pra Frente Brasil, né? Que é lá dos anos 1980, né? Com Reginaldo Faria, Cláudio Marzo, Antônio Fagundes, né? Elizabeth Savala, Cristiane Torlone. Tenta ver esse filme, né? E você vai ver o que a ditadura fazia enquanto a seleção brasileira estava ganhando a Copa do Mundo de 1970 no México, né? O que o governo do simpaticíssimo general Emílio Garrastazu Médici fazia, né? Bom, tem gente que diz assim: ah, eu nunca tive tanta segurança como eu tive na época da ditadura. Mentira, tá? Porque na época a violência não era feita pela frente, era feita pelas costas, né? Tanta gente assassinada, tanta gente quebrada. Eu vou fazer um resumo aqui do livro Brasil Nunca Mais, que eu li recentemente, né? E você vai ter oportunidade de acompanhar o que era aquele regime. O que era aquele regime repressor, né? Então, não era seguro, não. Faziam de conta que era seguro, né? Uma calma aparente. Aí dizem, ah, mas o Congresso Nacional funcionava. Funcionava em tese, né, cara pálida? Porque o ato institucional número 5, conhecido AI-5, fechou o Congresso, né? E depois, quando ele foi reaberto, ele era um Congresso que não tinha autonomia nenhuma. Ele era completamente tutelado pelos governos militares. Completamente tutelado pelos governos militares, né? Aí você diz, ah, mas tinha oposição, tinha Ulisses Guimarães. Gente, eu acho Ulisses Guimarães um grande cara, um grande cara, um grande cara que lutou contra o sistema, contra o regime e tudo isso, né? Mas ele era politicamente moderado. Ou seja, a ditadura só permitia que gente politicamente moderada pudesse fazer oposição, né? Porque gente que pudesse fazer uma oposição mais forte, né? Tava no exílio, né? Onde é que estava Leonel de Moura Brizola, por acaso, hein? Ele estava aqui, né? Onde é que estava o ex-presidente João Goulart, né? Que foi morto pela ditadura, né? Afirmo, João Goulart foi morto pela ditadura. Afirmo, Juscelino Kubitschek foi morto pela ditadura. Afirmo, Carlos Lacerda foi morto pela ditadura, né? Carlos Lacerda que inclusive no início os apoiava. Depois viu o que era o regime, né? Então, e o grande líder da esquerda, que era o Leonel de Moura Brizola, estava onde? Estava no exílio, né? Miguel Arraes estava onde? Francisco Julião estava onde, né? As pessoas tinham que ir para fora do país, E ainda tinha o braço civil da ditadura, né? O senhor Antônio Carlos Magalhães, o senhor Marco Maciel, né? O senhor Paulo Salim Maluf, né? Que a população paulista apoiou durante muito e muito tempo, né? Aquele salafrário chamado Paulo Salim Maluf, né? Um jovem senador chamado Fernando Collor de Mello, né? Como o Leonel Brizola muito bem dizia, né? Filhote da ditadura. Olha, nós temos filhotes da ditadura até hoje. Mas o ponto é, não dá para passar pano nessa ditadura horrenda, dessa ditadura safada, dessa ditadura criminosa, né? Que, inclusive, quem é bolsonarista em última instância é o que apoia. Porque o Bolsonaro é oriundo da ditadura. O Bolsonaro é a própria cara da ditadura, né? O Bolsonaro sonhava em constituir uma nova ditadura nesse país, só que sobre a sua hegemonia, sendo mandatário dessa ditadura. Então,
Esse país não precisa de ditaduras, não precisa de ditadores. Esse país precisa de cada vez mais democracia. 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 Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço pela assistência, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas, e eu inverti, né, gente? Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos e muito obrigado a todos, né? E, por gentileza, se você concorda, repasse, like aqui nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, comente, ative o sininho. E se você ainda tiver paciência depois de 5 minutos de vídeo, dá uma olhada aí na descrição desse vídeo.